como vocês estão vendo, uma mulher preta, uma mulher de periferia, uma mulher trabalhadora, né, mãe, uma pessoa que é o retrato do descaso e da negligência com a hanseníase há décadas. Né? A Cícera Alves, ela perdeu metade do pé, ela é uma pessoa que vive se humilhando, mendigando por material curativo, para fazer exames, fazer consultas. Eu falo isso abertamente dela porque assim, a gente tem uma parceria. A gente vai para lugares, a gente fala mesmo, a gente se expõe, porque é o correto a se fazer. Né? A gente tenta fazer com que as pessoas elas façam isso também. Não tem por que se esconder. Se você está passando por determinadas situações, você tem que lutar pelos seus direitos. E no Brasil existem inúmeras Cíceras, como pode existir também inúmeros Cíceros. Pessoas que são vítimas desse descaso, dessa negligência. Porque, doutora Alda, nós não estamos falando de uma doença negligenciada. A gente está falando de pessoas negligenciadas. Pessoas que são vítimas de um sistema que invisibiliza essas pessoas, que esconde essas pessoas. A gente estava falando naquele dia da nossa reunião dos dados. Quando epidemiologistas, como cientistas, doutores, as pessoas do sistema olham para os dados, eles veem números. Nós enxergamos pessoas. Exatamente. Bom, eu vou falar sobre estigma, né? E trazer um pouquinho algumas reflexões. Na verdade, esse assunto e esse momento, ele é mais teórico, daquilo que vocês sabem muito melhor do que eu, que vocês vivem no dia a dia de vocês. Qual que é a importância desse tema? Né? O estigma, ele produz consequências negativas que limitam as interações sociais. Esse é o grande problema, né? Limitar interações sociais que acabam comprometendo a qualidade de vida. E isso levando então levando a um ciclo de exclusão e mantendo esse ciclo de exclusão e, em consequência, muitas vezes um ciclo de pobreza. E não é por menos que a hanseníase, então, como o Faustino falou, e a Cícera, e muitos de vocês, que eu já ouvi várias vezes, acaba, então, levando a essa questão do descaso e de caracterizando pessoas negligenciadas. Né? E isso leva à perda do status. E na hora da gente fazer o enfrentamento, que é um dos assuntos que a gente vai debater muito aqui, é importante esse status, mas não é esse status que a gente pensa de ser famoso, reconhecido, é o status da luta, né? É o status que mantém a gente numa rede de apoio, numa rede que um vai segurando o outro e ajuda a emergir, né, dessa invisibilidade. Uma outra importância da temática é que incluir a questão e reconhecer que o estigma ele está totalmente ligado ao cuidado integral da pessoa, como foi também falado aqui no início, a importância de várias secretarias, de vários espaços da saúde, da Secretaria Social, de reconhecer a pessoa como um todo. Né? Então a gente não é só uma pessoa que está doente, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de alimento, a gente precisa de lazer, a gente precisa ser reconhecido. Então a doença, a hanseníase, ela vai além dessa questão clínica epidemiológica, como bem também foi dito aqui. Não são números, são pessoas, né? E são pessoas com problemas e com limitações sociais reais. E também a gente tem sobre o assunto estigma uma disponibilidade pequena, né, de ferramentas e metodologias. O tema foi incluído pela Organização Mundial da Saúde como um dos pilares para o enfrentamento da hanseníase não faz tanto tempo assim.
né? E é uma questão que a gente vem debatendo a longo prazo e vocês vivenciando também há muito tempo. Então, o que é isso aqui para vocês? Não, é lepra. O que é isso aqui para vocês? É lepra. Isso aqui? É lepra. Isso aqui? É lepra. Então, assim, por que eu quis mostrar essas imagens? Porque a gente tem uma cultura ainda hoje, né, de seguir a Bíblia, de achar que hanseníase é aquela mesma coisa de antigamente. Mas antigamente, tudo isso aqui, que vocês conhecem hoje por outros nomes, era lepra. Né? Por que não se chama hoje? Porque as doenças, como outras coisas, foram adquirindo nomes próprios, foram sendo pesquisadas, a conduta mudou e as pessoas hoje chamam as coisas por nome próprio. Então eu não entendo ainda essa insistência. Eu coloquei isso aqui de propósito, porque dentro do nosso próprio movimento, que a minha fala não é uma fala de crítica à postura biomédica, mas sim uma fala crítica à postura de nós mesmos. Né? A gente às vezes fala em hanseníase, mas não sabe, eu diria que a maioria de nós não sabe realmente o significado, não sabe o porquê a mudança de nome. Então fica difícil vocês convencerem as pessoas se vocês mesmos não sabem qual o significado disso. Né? Vocês vão ouvir o tempo inteiro. Por que mudou o nome? Para ficar uma doença mais bonitinha? Não. Isso era o que os profissionais de saúde diziam quando, lá em 95, mudou de hanseníase, mudou de lepra para hanseníase para ficar a doença mais bonitinha, né? Para o povo ter menos preconceito, mas a verdade não é essa. Bom, o que mais me marcou referente ao preconceito foi quando eu fui ter minha primeira filha. Não vou citar o nome do hospital, mas há 28 anos atrás. Fui ter minha primeira filha, com a maior alegria do mundo. Simplesmente quando eu tive a menina, sozinha, numa sala de preparo. E quando eu terminei, fui colocada no fundo do hospital, numa sala vazia, sem ninguém. Esse marcou para sempre. E o outro foi lá onde eu sou atendida, sem dermatologia. Eu fui atrás de pegar os remédios lá. E não tinha. O que a atendente me falou é que é um remédio barato e eu poderia comprar. Eu disse, sim, mas eu não tenho. Eu tenho 3 filhos para dar de comer, eu só tenho um salário. Eu pago R$400 de aluguel. Como é que eu vou comprar minha medicação se eu tenho que comprar leite, remédio para meus filhos e pagar minha água, minha luz, meu aluguel? Ela disse, tem um jeito. Ou então fica assim. Aí eu fui procurar Faustino. E através de Faustino, que me deu muita força para enfrentar o preconceito. Porque eu me trancava dentro de casa. Se situar na busca desse projeto político, sem fazer aquilo que, no meu ponto de vista, é um dever de casa necessário para todos nós, que é a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos como um projeto de construção da nossa dignidade enquanto pessoas afetadas pela hanseníase, familiares, né, que são afetados por aqueles que são afetados pela hanseníase, nós que somos militantes na área dos direitos humanos e estamos aqui pautando esse debate em torno de um projeto político de Estado que respeite os direitos humanos. Então, eu queria pactuar isso com vocês nessa oficina. Nosso grande referencial jurídico, nosso grande referencial
normativo não se resume a um direito ou estritamente a um direito, mas a busca da dignidade, mesmo que ela seja entendida como uma utopia, nas palavras de Eduardo Galeano, mas que seja uma inspiração para que nós possamos seguir adiante, sempre reivindicando e buscando elas. 2019 2023, 201 casos de racismo com população indígena. Isso é claramente um dado que está subnotificado, porque só no meu estado esse ano a gente diagnosticou 11 pessoas. Então, o estado do Amazonas e o estado do Tocantins são os dois maiores, sendo que o estado do Mato Grosso do Sul, que tem a maior população indígena do país, aí tem nem aparece. Enfim, a gente está aqui para mudar esse cenário, a gente tem que rir para não chorar. Então é muito importante a gente saber como se colocar na frente da câmera, na frente do celular, para gravar e para falar. A gente vai gravar, dependendo do formato, eu vou pedir na vertical ou na horizontal, ou com o telefone em pé ou com o telefone deitado. A gente tem que, uma coisa que a gente cuida, luz. A luz tem que estar sempre para frente do nosso rosto. Se ela ficar atrás do nosso rosto, a nossa expressão vai ficar escondida. Áudio. A gente precisa conseguir entender o que vocês estão falando. Se não puder usar um microfone, feche as janelas, grave num ambiente mais silencioso, espera um horário um pouco mais calmo para poder gravar. Porque a qualidade dos nossos conteúdos depende de vocês. Bom, pessoal, a gente não mede as nossas campanhas através das curtidas, comentários, alcance. Um exemplo, a gente está reunido aqui, a gente conseguiu alcançar um público que é bem diversificado, né? Então, às vezes no Instagram, nas redes sociais, a gente não consegue alcançar o público que a gente espera, que a gente imagina que vai alcançar, só que aí acaba alcançando. Porque assim, a gente não vai enumerar pela quantidade de curtidas e comentários, porque isso aí não quer dizer nada. A gente vai saber que alcançou pessoas, porque nem todo mundo vai interagir com o seu conteúdo. Por mais que seja bonito, detalhado, as pessoas elas não vão interagir com o conteúdo, mas ela vai ter o seu alcance. Por mais que você veja que não tem um alcance como você esperava, mas ela vai alcançar pessoas, porque uma pessoa compartilha com outra, e assim vai compartilhando, inclusive também nos grupos de WhatsApp, que também é uma rede social, querendo ou não. E aí eu já aproveito para falar também sobre o WhatsApp, para a gente também começar a puxar algumas informações que a gente joga nos grupos de WhatsApp e acha que ali é o suficiente, é necessário. Não. O WhatsApp é uma rede de comunicação que a gente pode utilizar como ferramenta também, mas a gente não pode se limitar só ao WhatsApp. Um exemplo, a nossa rede social hoje é o Facebook e o Instagram do Morra Nacional, que a gente consegue alcançar bastante pessoas. Mas se o pessoal vai mandar algum material para a gente nos grupos de WhatsApp, muitas vezes a gente não consegue ler, porque tem muita informação nos grupos de WhatsApp. Então, são 72 núcleos e mais ou menos uns 200 grupos. Eu descobri que eu estava com hanseníase já em alto índice de bacilos vivos no meu organismo. Eu já estava no índice 2, se eu não me engano, e já estava com bastante nódulos pelo corpo, bastante manchas vermelhas, embranquiçadas. Eu sentia dormência, eu sentia pontadas, fisgadas na ponta das mãos, na palma das mãos, na palma debaixo dos pés. E eu relatava tudo isso, mas eles não sabiam me dar o diagnóstico certo. Tanto que um dia me encaminharam para um centro de referência para me fazer cultura de lesões, olha só. E chegando lá, a profissional falou, mas você tem alguma secreção para fazer isso? Eu disse, não. E o que você tem? Eu tive que ficar nua na frente dela, ela me examinou, viu as manchas e viu ouviu as minhas queixas. Falou, volte amanhã de manhã cedo para fazer baciloscopia, a linfa, né? E aí eu fiz. E aí de tarde eles ligaram para o posto onde eu era atendida. Os profissionais de lá foram até a minha casa para fazer a dosagem assistida. E de lá em diante, há 10 anos atrás, eu fui encaminhada para um hospital onde tinha uma especialista, doutora Lígia. Ela já fez parte do Morran, ela é aposentada hoje, infelizmente, que era uma grande médica, referência no nosso estado, e ainda maior, muito humana, entendeu? Nos ouvia, nos atendia com dignidade. E aí, como eu era doméstica e não tinha o apoio da minha família, e aí eu com essa doença, né, com a hanseníase,
eu comprovei meu grau de capacidade, levei no INSS, agora falando de direitos, e me foi negada. Mais uma vez eu senti preconceito, porque o médico me perguntou, me questionou, o que você tem alguma doença a mais? Ou seja, por eu ser travesti, será que ela não tem um HIV? Será que ela não tem uma IST, alguma coisa a mais, né? Fui questionada sobre isso. Eu falei, não, se vocês querem saber se eu tenho alguma outra patologia, olhem nos meus exames, que está nas suas mãos. E aí eles falaram, bom, o INSS trabalha dessa forma. Você tem que ter mais de uma doença para você ser contemplada com benefício. Mas eu não desisti. Eu fui pela Justiça Federal com uma advogada particular e eu consegui receber um benefício porque eu retomei a minha dignidade. Eu ter como pagar o meu próprio aluguel, ter como eu me alimentar, ter como eu me conduzir da minha casa ao médico em dias de consulta. Então, sou Francilene Mesquita, tive meu diagnóstico de hanseníase já há um bom tempo. Vou só dizer que eu sou militante do Morran há 15 anos, estou debutando. E, assim, eu fui acolhida pelo Morran no ano de 2009 por Lucimar Batista, né? Então veio um desafio, gravar uma entrevista, falar sobre que você teve hanseníase, dar seu depoimento. Eu, tá bom, eu vou. Aceitei. Mas o repórter chegou com uma proposta. O repórter chegou e disse, olha, não se preocupe, a gente não mostra seu rosto. Eu, tá bom. Né? A primeira vez dando entrevista, então, assim foi feito. Mas quando eu vi... Quando eu vi o impacto negativo que teve sobre mim, eu me vi... meu rosto não apareceu, a voz distorcida, e eu fiquei pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu sou uma bandida? Por que eu estou me escondendo? Nós precisamos conscientizar as pessoas que se ela vai dar uma entrevista sobre hanseníase, não precisa ter medo de se esconder. Não tem o porquê de se esconder. Quanto mais a gente se esconder, quanto mais a gente não falar de hanseníase, mas a gente vai ficar na invisibilidade. E de uma árvore podada, vida nova faz nascer. Francisco Bacurau, e eu sou prova disso. Discriminação, preconceito, mata a gente. Essa questão da saúde mental, que a doutora Lúcia veio, né, através do Morran e da Rede Hans, contribuir nessa causa, que é uma causa que a gente já vem se preocupando muito, até na questão da pesquisa, que são muito escassos as pesquisas em saúde mental em pessoas afetadas pela hanseníase. Então, a vida da doutora Lúcia, assim, nos deu suporte, né, enquanto enfermeira, enquanto pesquisadora, que não sou diretamente da saúde mental, mas buscar psicólogos e outros profissionais que abraçaram a saúde mental para pensar nessa forma integral da assistência do paciente. Volto a falar no nosso querido Bacurau, que eu tive o prazer de conhecer, que era meu amigo, Bacurau, né, que ele dizia assim para mim, Clóvis, a gente não pode continuar só matando bacilo. Né? Melhorou, ele tem um texto lindo dele, né, que ele fala, agora melhorou, porque agora está entre olho, mão e pé, né? Mas a gente tem que pensar dessa forma integral. Eu tô assim, tocadíssima, né? Tocadíssima. Nossa, eu só tenho a agradecer a vocês, sabe? E aí, Franz, você estava falando assim, quem cuida? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou cuidada muito por vocês, mas muito. Eu me fortaleço com esse trabalho. Vocês não imaginam a minha dor ainda. E esse trabalho me dá uma força enorme. Então, acho que quem cuida de quem cuida aqui naquele grupo, nós nos cuidamos. Nós nos cuidamos. Porque vocês também cuidam. Vocês também
eu acho que na saúde mental é isso. O terapeuta, ele cresce com a pessoa chamada paciente. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Porque remete à passividade, né? Então eu não gosto muito. Mas a pessoa que está, o terapeuta e a pessoa que está ali junto com o terapeuta, os dois estão crescendo, os dois. Continua, gatinha manhosa. Quanto tempo faz que a gente se deixou e que nosso caso acabou e faz falta o seu amor. Sei, vendo nossas noites não serão as mesmas. Esqueça aquele frio que você passou, o inverno matou. E se por acaso eu não sorri, com jeitinho passou um carinho em mim, e esse sorriso é só teu. Agora vai ser eu que vai me achar, não preciso mais me procurar, que a minha vida acabou. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia, eu sei. Uma saudade ainda vai ficar tão forte, eu sei que você vai querer voltar. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia, eu sei. Uma saudade ainda vai ficar tão forte ao ponto de você se namorar. Gatinha manhosa. E se por acaso eu não sorri, veio com jeitinho passar um carinho em mim, e esse sorriso é só teu. Olha pra ser alguém vai me achar, não precisa mais me procurar, que a minha vida acabou. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia, eu sei. Uma saudade ainda vai ficar tão forte, eu sei que você vai querer voltar. Eu sei que a gente ainda vai se encontrar, eu sei que isso vai acontecer um dia, eu sei. Uma saudade ainda vai ficar tão forte ao ponto de você se apaixonar. Conhecendo o que é a hanseníase, conhecendo também os direitos, enquanto paciente, os direitos da gente, e também combatendo o preconceito e o estigma.
A gente tem que bater nessa tecla de preconceito e de estigma. Porque eu trabalho no posto de saúde e trabalho numa policlínica que são referência. No posto de saúde, às vezes eu estou lá e eu faço o acolhimento do paciente. Eu já recebi, na época do meu tratamento, eu já recebi o meu medicamento dos serviços gerais, da pessoa que fazia os serviços gerais. Eu já recebi. Não foi da enfermeira nem da técnica de enfermagem. Então, cada realidade é diferente, cada estado é diferente. Então, a gente não pode dizer e colocar tudo no balaio só. Então o Ministério da Saúde, como principal financiador, ele deve estabelecer, através de portarias, claro, e aí cada situação vai se adequando, mas tem pontos que não tem nem o que discutir. Não tem como você fazer uma capacitação de hanseníase na ausência de pessoas afetadas. Não tem como não envolver os ECS, não tem como envolver todo mundo. Então, seria estabelecer, através de portarias, critérios para capacitações de profissionais de saúde na área da hanseníase. Com a presença de uma pessoa afetada. É isso? Com a presença de alguém. Com a garantia de pessoas afetadas. Isso. Vamos se atentar bem à pergunta. Que garanta que essa pessoa esteja lá na capacitação profissional. Contemplada, Vanessa. Público local, as campanhas, retomar as campanhas educativas, né? E que essas campanhas incluam a questão dos direitos humanos. Mas foi isso. E trouxeram a questão também do curativo, né? Do cuidado das pessoas ao curativo e ao acesso não só aos serviços de saúde com qualidade, com os profissionais, mas também ao medicamento e aos direitos. Então, isso foi assim a nossa discussão nessa. Você falou da função primária e ela sai onde é mais que eu participo? Onde é mais que eu posso colaborar, além dos conselhos? Porque o controle social não é somente o conselho local, né, de saúde estadual, mas tem outros espaços que a gente tem a garantia da participação social. Onde é isso? O controle social, uma coisa importante, é investir na educação para os profissionais. Hoje a gente está tendo uma aberração na nossa saúde pública, uma quantidade de colegas, eu trabalho com vários profissionais que não sabem nem por que estão ali, quanto mais o que estão fazendo. Então, como controle social é uma proposta, seria investir nas ações de educação em saúde. Muitas pessoas, pessoalmente, ontem, já hoje, e tem duas questões que eu acabei não falando, não sei se entre linhas acabei falando. Uma é saúde suplementar. Eu fui um paciente diagnosticado com saúde suplementar como negativado, que não tinha. Seria interessante se a gente pudesse ter um profissional que visitasse a gente na nossa casa, entendeu? Porque eu tenho um posto de saúde em frente à minha casa, mas ele não serve para nada. Por quê? Porque não tem nenhum capacitado sobre a hanseníase, entendeu? Para me ajudar, não tem. Grande parte dos médicos, principalmente médicos, não conhecem a hanseníase, não sabem nada. Quando está na faculdade, estudando, aí eles colocam a hanseníase umas 40 horas lá no primeiro período, e depois o médico não vê isso. Lá tem residência, o médico depois de formado, ele querendo, ele vai para a residência, vai fazer umas tantas horas fora da faculdade, que já conseguiram mais horas lá. Oi, Paraná!
Nós olhamos, né, vemos se tem alguma coisa que não apareceu para a gente poder acrescentar, mas lembrando que nós vamos fazer todas as leituras e que aquela coisa que você acha que não apareceu na pergunta 1 pode estar em outra pergunta, tá? Nós não vamos rediscutir tudo novamente, tá bom, gente? Então, assim, só acrescentar. Eu fiquei na dúvida nesse ponto. Determinar responsáveis para a transmissão. Eu vou ficar interrompendo para poder ficar mais claro para a gente. Mas a palavra a gente, depois a gente ajeita isso aqui. Eu só quero entender o que é determinar responsáveis para a transmissão desse conhecimento. Não. A fala era sobre disseminação de conhecimento e treinamento de lideranças para disseminação do conhecimento. Era sobre isso. Então, um ponto que vocês também acham que a gente é curso de formação de liderança. De liderança. Chegaram aí? Curso de formação de liderança. Informação em relação aos direitos de todas as pessoas com rancenias e grupos de autocuidado para empoderar esses indivíduos, promovendo oficinas sobre os direitos. Capacitação dos profissionais de saúde, tanto para o tratamento de úlceras quanto para informações, pois muitos centros de tratamento os profissionais não são capacitados. Insumos, pois há falta de medicamentos e materiais. Replicação das oficinas sobre a hanseníase em todos os estados, cidades e municípios, dissipando esse conhecimento para a população, profissionais da saúde e pessoas acometidas com a doença. O Ministério da Saúde em parceria com o MORRAN e secretarias. Capacitação dos profissionais para transmitir o conhecimento com a linguagem clara e simples para facilitar o entendimento de todos durante as oficinas. Campanhas educativas com disseminação de informações verdadeiras e claras. Combatendo a desinformação e estigma, com orientação para a busca dos serviços de saúde em casos de sinais e sintomas por meio de comunicação. Por meio de comunicações, né? Na verdade. Campanhas educativas durante todo o ano e não somente durante o Janeiro Roxo. Criação de spot nas mídias e veículos de comunicação a nível nacional. Formação de conhecimento popular regional e líderes religiosos para a capacitação da comunidade e ONGs. Essa questão dos líderes religiosos a gente até colocou porque, dependendo da religião, ainda tem muita questão de focar como a lepra e daí tem toda uma situação que às vezes tem situações religiosas que dizem para não tratar, que você pode tratar de outra forma. E por aí vai até a questão de incentivar abandono de tratamento, para que as pessoas entendam que a religião é uma coisa, é importante, mas o tratamento é necessário. Participação de pessoas acometidas nas políticas públicas e decisões coletivas. Ocupação de espaços pela vivência do paciente acometido. Padronização de materiais educativos em relação aos sinais e sintomas para além das manchas, porém adaptado ao público com linguagem acessível, sendo destacado o fato de hanseníase ser uma doença dermatoneurológica e não só dermatológica, como ainda fica nas campanhas. Revisão das campanhas realizadas dentro das escolas públicas e privadas, para não ser só as escolas públicas.